Nós vamos, nos próximos minutos, na próxima hora, eu tenho 1 hora, pastor? Tenho 10 minutos? 1 horinha. Na próxima hora nós vamos estudar um pouquinho. Eu espero que os irmãos estejam lembrados que no decorrer de 2021, nós abrimos o ano de 2021 estudando Gênesis. E aí depois nós fomos para Mateus, depois os atributos de Deus e por último Isaías. A matriz curricular da editora Convicção, ela tem um projeto de leitura de toda a palavra em 8 anos. Então aí o primeiro trimestre está sendo Pentateuco até o ano que vem. Como o pastor falou, provavelmente a gente vai mudar isso, mas é por isso que a gente está em Êxodo agora. Mas para recapitular, vou passar alguns dados aqui e aí a gente começa a leitura. Todos esses dados que eu vou passar são antes da leitura inicial. Então, o livro de Êxodo, por que ele tem esse nome? Na versão hebraica da Bíblia, ela tem uma palavra até difícil de pronunciar, eu não vou me atrever a primeira palavra, mas a segunda é Shemot, porque os livros em hebraico, eles têm o nome das primeiras palavras. Então, Gênesis é no princípio e Êxodo começa aqui, são estes os nomes, e aí Shemot é nomes. Só que antes do que a gente conhece como Novo Testamento, antes do domínio do Império Romano, vários judeus, 70 judeus, compilaram o Antigo Testamento que a gente conhece em em grego. E aí ficou chamado de Septuaginta, porque eles eram 70 em grego é Septuaginta. E aí eles usaram o título Êxodo, que significa literalmente saída, passagem para fora. E aí quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o nome ficou, chegou em português, ficou também. E faz sentido, porque a maior história que é contada é da saída dos israelitas. Mas a história de Êxodo não começa em Êxodo 1. Vou pedir para a irmã Denise abrir em Gênesis 3:15. Vou pedir para a irmã Angelita abrir em Gênesis 12, de 1 a 3. E o irmão Antônio em Gênesis 15, de 13 a 16. Então, irmã Denise, Gênesis 3:15. Irmã Angelita, Gênesis 12, 1, 2 e 3. Irmão Antônio, Gênesis 15, versículos 13, 14, 15 e 16. Antes de vocês lerem, quem é o autor de Êxodo? Moisés. É amplamente conhecido como Moisés. Nós temos alguns versículos no próprio livro de Êxodo Deus falando, Moisés, escreve o que eu tenho a dizer. Quando a gente vê em Josué, ele fala do livro da lei de Moisés. E aí quando a gente vai no Novo Testamento, Jesus diz, vocês não leram o que foi escrito por Moisés? O que está no livro da lei de Moisés? Então esses são argumentos a favor de Moisés como autor. Mas se a gente pensar, ele não é autor só de Êxodo, ele é autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que Deuteronômio tem o relato da morte de Moisés. Então a gente entende que Moisés não escreveu todo o Pentateuco na íntegra, mas que houve ajudantes, mas a maior parte da autoria é dele. Então a gente acredita, pela própria escritura, que o autor de Êxodo é Moisés. Outra coisa, quando aconteceram todas essas coisas? Existem 2 correntes de estudo baseadas na própria Bíblia. Se a gente for abrir em Êxodo capítulo 1, versículo 11, vai estar lá que os israelitas construíram a cidade de Pitom e Ramsés. E os arqueólogos dizem que isso aí foi construído mais ou menos, então a saída dos israelitas seria sido em 1200 antes de Cristo. Só que também na Bíblia a gente tem dois registros históricos. Primeiro em Juízes 11, o juiz Jefté, ele fala assim: há 300 anos nós dominamos por essas terras. 300 anos que os israelitas já tinham entrado em Canaã.
E quando Salomão vai erguer o templo de Salomão, ele fala: no 4º ano do reinado de Salomão, aos 480 anos da saída de Israel do Egito. E aí, com isso, existe essa segunda corrente que acredita que os eventos de Êxodo aconteceram aproximadamente em 1446 antes de Cristo. Então faz muito tempo, aproximadamente aí 3.460 anos, mais ou menos. É muito tempo longe da gente. Então, tem essas duas linhas de pensamento. A gente não vai se aprofundar nisso, porque o nosso objetivo é o que a palavra de Deus diz, não é só o estudo arqueológico, mas isso é interessante. Se você quiser pesquisar por sua conta, eu posso indicar de onde eu tirei essas informações, porque eu não tirei da minha cabeça. Eu não acordei hoje falando, eu acho que foi tal data. Pessoas muito mais inteligentes que eu, que estudaram isso a fundo, anotaram, e aprove a Deus que meus pais tivessem os recursos, então eu posso pesquisar dentro de casa esses livros. Então vamos lá, vamos para o início da história de Êxodo, começando em Gênesis 3:15. A irmã Denise vai ler com voz bem alta para a gente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Muito bem. Alguém lembra que cena é essa? Pode falar, irmã Zanete. Lá no Éden. Isso aqui é Deus falando para a serpente: eu vou pôr inimizade, você será inimigo da semente da mulher. Mas o que tem a ver Gênesis 3 com isso? No quadro maior, a história de Êxodo é a história da nossa redenção. Então eu nunca posso ler um livro da Bíblia achando que é só ele. Eu tenho que lembrar do quadro maior. Deus criou o mundo, isso é a criação. O homem pecou, isso é a queda. Deus quer se relacionar com o homem, essa é a história da nossa redenção. Então, em Gênesis, a história do Êxodo começa. Em Gênesis, a história do irmão Eliezer começa. Em Gênesis, a história da Raíssa começa. Nossa história não começa no dia que a gente nasceu. Nossa história começa quando Deus cria o mundo e fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Ele nos formou, nós começamos. Por isso que nós falamos que Adão e Eva são os nossos pais. Nós não somos isolados, soltos no mundo. Nossa história não começou no casamento dos nossos pais ou na nossa formação. Nossa história é muito mais antiga do que isso. Além disso, eu pedi para a irmã Angelita abrir em Gênesis 12, de 1 a 3. Peço para ela ler agora. Ora, o Senhor disse: Abraão, saíde da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bendito todas as famílias da terra. Isso aí. Então nós vimos em Gênesis 3 que Deus havia criado o mundo e a humanidade, e que o homem se rebelou contra Deus, pecou contra Ele. E aí Deus disse: vai ter inimizade entre o homem e a serpente, e a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, vai esmagá-la. Só que não surge assim de um dia para o outro. Deus tem todo um plano traçado que é bonito da gente ler. E a gente começa a ver esse plano se estreitando quando Ele chama Abraão, que nessa época aí de Gênesis 12 era ainda Abrão. Ele fala: seja você uma bênção, de ti eu farei todas as famílias da terra serem abençoadas. E nossa história está aí também, porque Ele vai cumprir isso em Jesus. Mas para isso Jesus precisava de todo um pano histórico. Então nós vemos aí
o início da formação do povo de Israel. Irmão Antônio, lê pra gente Gênesis 15, de 13 a 16. Isso. Então disse o Senhor Abraão, sabe, que feminina será a tua descendência, e serás reduzida à escravidão, serás Isso aí. mas eu darei a nação, a qual ela tem de servir. Depois sairão com muitas leis, e tu, porém, irás para os teus países e pais, e vós serás dadas nas quartas gerações. Voltarão para lá, pois a medida de Muito obrigada, irmão Antônio. Então, Deus chamou Abrão, em Gênesis 12, falou: de ti eu farei uma grande nação. Mas aí em Gênesis 15, Abrão está começando a ficar inquieto e pergunta: quando vai acontecer essa promessa? Aí ele faz um holocausto ao Senhor, e a gente vê ele tendo essa visão ao pôr do sol. Você lê que tudo isso é uma coisa diferente para Abrão. E aí Deus fala: sabe com certeza que a tua posteridade, ou seja, os seus filhos, serão peregrinos em terra alheia, a terra do Egito, e será reduzida à escravidão. Não nos esqueçamos, a escravidão não é uma coisa boa, era uma escravidão humilhante, e será afligida por 400 anos. Então Deus está falando a Abrão: olha, vai acontecer o êxodo, vai acontecer tudo o que eu vou fazer a seguir, eu estou te falando com antecedência. Mas eu também julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Isso aqui já é Êxodo lá, capítulo 13, 14. Então Deus está falando para Abrão tudo o que vai acontecer. E tu irás para os teus pais, ou seja, você vai morrer em ditosa velhice. Isso aqui a gente até poderia fazer uma aplicação. É uma bênção do Senhor a pessoa ir para a sepultura, ir de encontro aos seus pais em ditosa, em uma alegre velhice. Existe a velhice que é boa, que é essa velhice aqui que Abrão pôde contemplar, de ver os seus filhos encaminhados, de ver os seus netos encaminhados, e ter a certeza da promessa do Senhor. Na quarta geração, no versículo 16, ele fala: tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então o povo de Israel ia ser instrumento de julgamento, tanto para os egípcios, quanto para os amorreus, as pessoas que viviam na terra que Deus prometeu a Abrão. No capítulo 17, a gente também vai ver, em 8 versículos, a gente não vai ler dessa vez, que é instituída a prática da circuncisão. E aí Deus muda o nome de Abrão, que significa pai, para Abraão, que significa pai de multidões. Por quê? Porque ele será pai de multidões, a descendência dele será enorme. E aí ele fala: eu vou estabelecer a minha aliança entre mim e a tua descendência. No decurso das gerações, aliança perpétua, isso chega até nós. Por isso que eu voltei tanto no tempo, por isso que eu fui lá em Gênesis 3, passei em Gênesis 12, aqui pincelando Gênesis 15 e 17. E aí a gente vê no Gênesis a história de Abraão, depois a história de Isaac, a história de Jacó, e parece que isso se perdeu. Parece que quando a gente está lendo a história,
já passou a promessa de Deus, mas não, está ali. Aquele plano de trazer Jesus ao mundo está ali sendo traçado. Jesus é a linha escarlate que une todos os livros da Bíblia para mostrar a nossa redenção. E aí quando chega em Gênesis 37, nós conhecemos José, um rapaz bonito, um rapaz muito querido pelo seu pai, que atormenta os seus irmãos porque ele é honesto e acaba dedurando os irmãos. Ele é vendido como escravo aos ismaelitas. Ele chega na terra do Egito, ele entra na casa de Potifar. Ali ele continua sendo honesto e fiel a Deus e é prejudicado por isso. Temos histórias fantásticas sobre isso. E aí ele fica preso por vários anos. Ele interpreta os sonhos de seus colegas prisioneiros. Isso chega depois de anos padecendo no ouvido do faraó. E aí Deus usa José para trazer vida para toda uma multidão de pessoas da geração dele, até chegar na família dele. E aí ele fala para os seus irmãos: vocês fizeram mal para mim, mas Deus o tornou em bem. E é aí que a nossa história começa. Todo o povo, todos os descendentes de Jacó, 70 ao todo, entram na terra do Egito, ficam na região de Gósen e eles habitam lá. E aí começa o livro de Êxodo, que a gente vai ler os versículos iniciais aqui. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então Deus usou José para trazer alimento, para preservar toda aquela multidão de pessoas, e colocou José e todos os seus parentes no lugar mais importante da época. Gente, o Egito, ele é assombrosamente espetacular. É incrível ver a civilização egípcia. Eles são tão antigos, mas tão vastos e fizeram tanta coisa, influenciam a nossa vida. Eles já tinham um calendário de 360 dias, quando outros povos nem sabiam escrever. Eles desenvolveram as pirâmides. Eles são um povo espetacular. É uma civilização muito, muito vasta. A gente está falando de milhares de anos de soberania. E aí, para vocês terem uma ideia, a Cleópatra, que é famosa, que cada, 50 anos fazem um filme dela, foi a última rainha do Egito. Ela está mais próxima da primeira invenção do iPhone, em 2009, do que do primeiro faraó, no tempo. Para vocês terem uma ideia de como o Egito como durou essa civilização egípcia, que a Bíblia mostra só duas pontas. Mostra um pouquinho em José e mostra um pouquinho no livro de Êxodo. Eles são, é fantástico, por isso que eles são muito estudados. Eles eram muito inteligentes, usavam matemática, era um negócio assim, de explodir a mente. Por isso que muita gente olha para eles e falam: ETs, alienígenas, porque é fantástico. Porque você olha para eles e eles são mais avançados que a Idade Média na Europa, que está muito mais perto da gente, mas olha como é vasto. E mesmo assim, eles também eram pecadores, eles também eram corruptos em seus pecados. Então muitas das coisas que eles fizeram foram terríveis. Só esse parênteses. Então, por que eu voltei em Gênesis? Porque se a gente lê Êxodo como uma coisa isolada, a gente fala assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu estou no ano 2022, depois de Cristo. Eles estão no ano 1400 sei lá o que, antes de Cristo. Até de Cristo eles estão longe. O que eu tenho a ver? No Egito, eu estou no Brasil, sabe? Eu estou do outro lado do planeta. O que eu tenho a ver com isso? Realmente, se a gente só olha dessa forma, a gente não vê conexão entre eles e nós. Mas o livro de Êxodo, ele tem uma coisa muito linda, que ele representa a história da nossa salvação. Nós nascemos escravos do nosso pecado, mortos em nossos delitos e pecados, Paulo vai falar. E aí vem um resgatador da nossa vida, nos tira do pecado
e nos leva a caminhar num deserto que por vezes nós caímos, nós reclamamos, nós falamos, era melhor estar comendo cebola no Egito. Nós somos muito parecidos com os israelitas. E também é muito parecido com a história de Jesus. Jesus aqui aparece no livro de Êxodo tipificado, ou seja, exemplos, miniaturas de Cristo, de uma maneira espetacular. Você tem que ler Êxodo lembrando de Gênesis e lembrando de Jesus. Se você esquece essas duas coisas, Êxodo fica difícil de ler. Mas quando você lê como a sua história, como parte da sua salvação, você se impressiona, você fala, cara, Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso, Deus temível. Então a gente precisa disso. E aí então a gente sai da descendência de Abraão. Aí tem Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel, que vai vir a tribo de Judá, que vai vir a raiz de Davi, que vai vir em Jesus. E aí Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso resgatador, o cordeiro que tira o nosso pecado. É por isso que nós lemos isso. Então nós temos aqui um panorama assim, ó, passando bem rapidão. 400 anos de opressão, coisas que a gente pode lembrar quando lê Êxodo. Quando a gente fala de Êxodo, vocês lembram de algumas coisas? Falei isso. O que mais? O que vocês lembram quando eu falo Êxodo? Um de cada vez. O nascimento e a fuga de Moisés. O que mais? O que vocês lembram quando a palavra Êxodo vem à mente? Faraó, pragas. Mais? 10 mandamentos. O que mais? O mar vermelho abrindo. O que mais? Libertação do povo do Egito. Isso aí, o que mais? As figuras que vocês lembram, aleatório mesmo. A sarça. A sarça ardente. Muito bem, muito bem. O que mais? O que mais vocês lembram? Não precisa lembrar de tudo, mas lembra de uma coisa. O povo no deserto levantando um ídolo, Bezerro de ouro. saudade do Egito, nossa falta. Povo no deserto. Isso aí, o que mais? Temos também em Êxodo a Páscoa. É a primeira vez que a Páscoa acontece. É o nascimento da nação de Israel. Então esse livro é importante para os israelitas e para os israelenses hoje. Por isso nós temos a cena da nuvem pela manhã e a coluna de fogo à noite. Nós temos as tipificações de Cristo que eu mencionei. Nós temos o paralelo com a nossa redenção. Nós temos o primeiro cântico de adoração registrado na Bíblia, Êxodo 15. Nós temos reclamações, nós temos redenção e salvação. É a primeira vez que essas palavras também aparecem na Bíblia. Nós temos o tabernáculo, porque em Gênesis, na queda da humanidade, houve o rompimento do relacionamento com Deus. E quando Deus traz o tabernáculo, Ele está trazendo um jardim do Éden portátil. Ele está trazendo de volta o relacionamento. Então nós temos todas essas coisas e muito mais. Aí você já assistiu a novela Êxodo da Record, você assistiu o filme Príncipe do Egito, a animação da DreamWorks de 1997. Para mim é minha favorita, eu amo ver aquele desenho. Pelo menos uma vez no ano eu assisto aquilo ali, que eu acho lindíssimo. Nós temos um dos filmes mais antigos, chamado, acho que Os 10 Mandamentos, não lembro mais, com Charlton Heston, não sei falar o nome dele. Isso aí. E é legal assistir essas coisas, mas elas não vão trazer a história toda. Leia o livro. Leia o livro. Porque elas têm o objetivo de te entreter, de te distrair, de te contar uma boa história. E realmente Êxodo tem pano de fundo para aventuras cinematográficas. Inclusive, fala. Nossa, 1 ano de novela. Aí o programa de intercessor ele vai ter falou, eu só aprendi a falar uma novela na Renata e ouvi na novela, porque ela me chamava de Renata, eu ouvia.
livra a história. Sempre maravilhoso eles sabem muito bem feito. E assim, ela fala nesses dias, eu aprendi com a novela. Em Gênesis você aprende o nome da Zenate. E é legal assistir essas coisas, mas nunca pense como um substituto da palavra de Deus, porque não é o objetivo da novela te salvar, não é o objetivo do filme trazer para você como Deus é bom e maravilhoso. Não, o objetivo é contar uma boa história. Inclusive, anos atrás fizeram mais uma sobre Moisés, e nessa, nossa, eu lembro que eu assisti e fiquei assim, não é isso que está escrito, porque ficou muito Moisés homem se sobressaindo, sabe? E não é isso. Moisés é a figura que mais aparece, figura humana, mas o protagonista de Êxodo é Deus, tá? É Ele. Então é legal assistir, mas leia o livro. Dê esse desafio para você. Você tem 3 meses para ler o livro. Leia com a revista e leia para você se habituar, para você se familiarizar, para quando você fazer a leitura da revista, o teu olho te destacar em coisas que importam. Lembrando que quem faz a novela, nem são cristãos, na verdade, são ateus, homossexuais. Pouco para eles importa o lado cristão da coisa. Exatamente. Nós é vender, né? É isso que eu vou focar. Todo o trabalho de televisão tem o objetivo de vender. Um produto sempre vendido. Quem paga aquilo são aqueles produtos que são anunciados nos intervalos comerciais. Então a gente, eu já vi muito crente, nossa, foi lá, o artista crente foi lá, o artista crente indo lá, tem um aspecto positivo, mas tem um monte de aspecto negativo, porque ele está se misturando a palavra de Deus com o comércio que não tem nada a ver com Deus. Sim. Então, agora existe o YouTube e o Instagram, todas essas coisas que estão quase substituindo a televisão, tem o mesmo fim, é vender. Então, é vender em nome de curtidas, de visualizações, mas é vender. E vender, a gente sabe que é a especialidade de Deus no amor, do amor às riquezas. E tudo isso desvia de Deus. Então, esse alerta de que assistam essas coisas, mas sempre lembrando disso. Assista examinando assim, o que isso é verdade e o que não é. Sim. Para isso nós temos que estar com a Bíblia na ponta da mente. Isso aí, estejam afiados, né? Paulo vai falar que Paulo e Hebreus, né, vão falar que a Bíblia é a espada, né? A espada precisa ser afiada, e a espada de Deus não precisa ser afiada literalmente, mas você precisa ser afiado pela palavra, né? Tenha isso. Então já temos aplicações aqui. Leia a Bíblia como o livro da história da sua salvação, onde Deus é o protagonista, não você. Não é um livro de boas promessas ou de palavras de consolo. Não, é um livro que vai falar da tua salvação. Então, às vezes o livro vai mostrar coisas que você não quer ver, coisas que você não gosta de ver nem em você, que até no espelho, no Insta a gente tenta esconder, né? O irmão Eliezer falou no Instagram. No Instagram a gente coloca a nossa melhor versão, né? Aquela foto que o ângulo tá bom, aquele dia que a maquiagem deu certo, né? A gente não coloca acordei e o cabelo daquele jeito. A gente põe a nossa melhor versão. A Bíblia não esconde a nossa pior versão. Ela vai acusar, ela vai apontar isso pra gente. Então a gente tem que ler a Escritura como a história da nossa salvação. Por isso que Êxodo é importante para mim. Continuando a leitura, no versículo 7 vai estar escrito assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Isso aqui é um eco da criação. A gente vê como é para ser lido como uma coisa só, Gênesis, Êxodo, Levítico, porque do jeito que Moisés traz aqui, lembra muito Gênesis 1 e 2, que vai falando: sede fecundos, enchei a terra. Foi isso que os israelitas fizeram. Continuando, verso 8: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Vamos lembrar que José foi a segunda pessoa mais poderosa do Egito enquanto viveu. Isso é muito importante.
a ponto de chegar alguém que não conheceu ele, isso significa que realmente muito tempo passou. Mas isso aqui traz algo para a gente aplicar para a nossa vida. A história precisa ser contada. Eu aprendi isso com o escritor Augusto Cury, mas eu só levei a sério quando só assim abriu a mente mesmo, assim, isso precisa ser passado, estudando as escrituras. Porque eu tive a oportunidade de ouvir um missionário falando que a história se repete muito em 4 gerações. A primeira geração se converte e passa a mensagem da salvação à segunda geração, que já nasceu naquele ambiente evangélico, sabendo as coisas, e começa a ter algumas coisas como automáticas, como óbvias. E aí ela tem a terceira geração, e essa geração já recebe uma mensagem mais falha, porque o que é óbvio para um não é óbvio para outro. E aí algumas coisas são esquecidas, e aí começam a ter vários desvios, e aí chega na 4ª geração, e essa 4ª geração já está perdida, porque não foi passado corretamente a mensagem do Evangelho. A gente vê isso na história de Israel, o ciclo de Juízes, o livro de Juízes é uma história sobre isso. Uma geração se afasta de Deus, Deus pune essa geração como perseguidores, essa geração se arrepende, volta para Deus, Deus leva um libertador, um juiz, ele luta por Israel, em nome do Senhor ele vence, essa geração se compromete com Deus, vem a próxima geração, se afasta do Senhor, e o ciclo vicioso se repete. E isso acontece nos nossos dias. Não sei quantos irmãos têm certeza aqui, mas eu sou a 3ª geração. Os meus avós, tanto na parte do meu pai quanto na parte da minha mãe, foram apresentados ao Evangelho já em fase adulta. Criaram os seus filhos no Evangelho. Todos os meus tios foram alunos do EBD, mas nem todos já permaneceram. Eu não estou contando nenhum segredo, nem é para constranger ninguém, mas a história da minha família já mostrou isso também. E aí alguns tios meus já não ensinaram com a mesma firmeza de antes os meus primos. Eu tenho primos hoje, duvido que saiba abrir uma Bíblia. É com tristeza que eu falo isso. Não é? Eu não tenho do que me gabar. E isso pode acontecer comigo também. Minha mãe era crente, minha avó era crente, então eu sou crente. Não é assim. Eu não nasci sabendo quem é Jesus. Isso precisou ser ensinado para mim. Eu não nasci sabendo que sou pecadora, mas já nasci pecando. Isso precisou ser falado para mim. Então eu corro o risco de ver os filhos dos meus primos e os meus filhos sem saber quem é Jesus. Se eles não ensinarem quem é Jesus, os meus primos provavelmente não serão meus irmãos em Cristo. Por quê? Porque precisa ser falado. Fale. Vocês sabem como seus pais se converteram? Seus filhos sabem como vocês se converteram? Isso é o que Augusto ensina. Augusto Cury fala. Você sabe como seu pai chegou, aonde chegou? É muito legal você saber a história da própria família. Raíssa, pergunta para sua avó, como foi que você se converteu? Em que momento você entendeu que Jesus era importante para você? Que você era pecador e precisava de um Salvador? E conte aos outros, né? Isso também vale para a gente, né? O pastor Elton tem seus filhos pequenos e já estão contando, né? A Regiane estava falando que ela passou 25 dias contando sobre a história de Jesus e o Enzo brincando, e o Enzo fazendo um monte de coisa. Daqui a pouco o Enzo estava falando dos anjos, de Jesus, porque brincando ele estava ouvindo. Eu conheci uma música recentemente, uma música de uma americana e uma norte-irlandesa, e o refrão é uma oração que fala assim: passe a promessa aos nossos filhos e filhas, Deus Altíssimo, Deus nosso Pai, nós testemunharemos, porque essa deve ser a oração do Pai. Senhor, que a promessa alcance, que a mensagem de salvação chegue nos meus filhos. Eu vou testemunhar, eu vou fazer a minha parte, mas é Deus, é o Espírito Santo que vai chegar no coração do pequenininho, porque o pequenininho também é pecador. Então é importante isso, a gente não pode esquecer a nossa história. Esse faraó, talvez ele tenha ouvido, mas ele optou por ignorar, porque os egípcios eram bons até nisso. Os egípcios contavam as próprias histórias. Dando sequência no texto,
9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo uma guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então ele viu aqui, nós temos um problema, nós temos esse povo aqui na nossa terra que pode nos ameaçar. Ao invés de criar uma aliança, não, bora oprimir. Ou seja, ele deu motivo para que o medo dele fosse real. A gente olha isso hoje e fala, por quê? Porque Deus quis. Porque, como a gente viu em Gênesis 15, Israel seria um instrumento de juízo na terra do Egito. Mas, clinicamente olhando, uma aliança é sempre melhor do que uma opressão. E é bonito ver o 12, né? Quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Na dor, ao invés de serem oprimidos e se deixarem se oprimir, Deus fazia eles se multiplicarem. 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Então a gente vê aqui, esse amargaram a vida, assim, olha, foi triste, não era uma escravidão só por sobrevivência, era uma escravidão opressora, cruel. Tirania é a palavra. É muito associado com a ideia da depressão, isso daqui, porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele pode até apresentar prazeres temporários, mas no longo prazo ele está nos matando, ele está nos amargando a vida. É isso que o pecado faz. Ele te apodrece cada vez mais. Nunca se esqueçam disso. A escravidão é a figura do pecado. Eu gostei muito de uma palestra que eu ouvi, que o pastor falou assim: muita gente acha que o pecado é aquele amigo louco que você tem vergonha de apresentar para a mãe. Não, ele é o feitor de escravos. Ele está te chicoteando, ele está te batendo, ele está te humilhando, até que você esteja tão na lama, que é só isso que você é. Você se alimenta da lama, você é a lama, você é o barro, você é o lixo, você é a pior coisa que tem, apagar a imagem e semelhança que você tem de Deus. Porque pode ver, quanto mais no pecado a pessoa está, menos com Deus ela se parece. Eu lembro de um vídeo que mostraram assim, o que você pensa que é Cristo? Quem você pensa que é Jesus? Que eu acho que é em Curitiba, o sotaque parecia Curitiba. E no final era uma moça falando que a moça já desistiu de ser mulher, cortou o cabelo bem curto, tá gordinha, cheia de piercing, e ela fala no final: Deus sou eu. E aí eu olhei para aquilo e falei: ela desistiu de ser imagem e semelhança de Deus. Ela nunca soube que ela é isso, e ela está se afastando cada vez mais disso, porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele deforma, ele tira a humanidade de nós, essa humanidade que Deus nos deu quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quanto mais no pecado a gente está, menos imagem e semelhança de Deus a gente é. Porque em Gênesis 5, quando começa a genealogia de Adão, fala assim: e Adão teve um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós, quando nascemos no pecado, já nascemos com uma deformação. Não nascemos intrinsecamente, inteiramente imagem e semelhança de Deus. Já nascemos quebrados. Jesus vem com seu Santo Espírito e nos molda de novo, nos leva a sermos imagem e semelhança de Deus. Mas quanto mais no pecado a gente está, mais deformado a gente fica. Dando sequência, o rei do Egito, eu estou no 15, 1:15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos?
responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Aqui é uma história bem interessante, é um parênteses da grande história interessante, mas que a gente pode aprender algumas coisas. Primeiro, as parteiras temeram a Deus. Em Atos 4,19, Pedro e João falam para os líderes do povo hebreu: importa obedecer a Deus e não aos homens. Essas mulheres já praticavam isso. Isso aqui é uma lição para a gente. Nós estamos vivendo tempos em que cada vez mais as autoridades instituídas, o Estado brasileiro, as leis que chegam até nós são contrárias à palavra de Deus. Está cada vez mais evidente, está cada vez entrando mais no nosso dia a dia. Importa obedecer a Deus. Se chegar o momento em que a palavra dita pelo homem, em que a lei escrita pela autoridade ofender, ser contrária à ordenança do nosso Deus, importa obedecer a Deus. E terão consequências. A gente não pode ser ingênuo. A liberdade, ela é uma coisa muito frágil. Alguns dizem que ela requer constante vigilância, e é verdade. A gente tem que ficar atento. Então, muito provavelmente, se chegar nesse tempo, nós seremos perseguidos. Mas importa obedecer a Deus, não aos homens. Essas mulheres tiveram isso, Deus as poupou, porque o faraó podia ter matado naquela hora. E aí, quando elas falam, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Tem gente que pensa, elas mentiram? Eu ouvi uma teoria que eu achei interessante, que era assim, muito provavelmente houveram situações que elas foram chegar para ajudar e a criança já tinha nascido. E elas usaram isso assim, tipo, uma exceção, falaram da exceção como se fosse normal. Mas eu já ouvi falar também que as egípcias tinham um ritual de parto, porque eles eram um povo muito religioso. Elas tinham um ritual de parto que precisava da deusa tal, precisava da sacerdotisa tal, e tá em tal posição, e tá em não sei o que lá. Era tanta coisa que era um ritual demorado o parto das egípcias, enquanto que as hebreias não tinham isso. Então existe essa possibilidade também. Elas não mentiram. Elas faziam academia, né? Deviam ter pernas fortes, deviam ter uma resistência, uma elasticidade. Mas Deus fez bem ao seu povo, até nisso, né? A fecundidade a gente sabe que é um sinal da bênção do Senhor. E Deus honrou essa fidelidade delas. Isso não significa que a gente será poupado como as parteiras, se acontecer com a gente. Mas importa obedecer a Deus e não aos homens. Dando sequência, foi-se um homem da casa de Levi, eu estou no 2 já. Casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Ela obedeceu ao faraó, não era para colocar o menino no rio? Ela colocou, só que ela colocou a proteção. E aí, Moisés está nos lembrando da arca, porque foi o mesmo material, e ao mesmo tempo ele está nos lembrando, ele está ecoando também a nossa salvação em Cristo, porque quando estamos com Cristo, que é a nossa arca, estamos protegidos do mal. Dando sequência, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Estou no 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Aqui está um parênteses. Essa moça provavelmente, né, ela é a filha do faraó, provavelmente é a filha do faraó que ordenou a morte. Ela sabia, ela muito provavelmente sabia. E se ela reconheceu só de ver, muito provavelmente ele já era circuncidado, porque dizia, quando a gente viu em Gênesis 17, a circuncisão deveria ser feita aos 8 dias de vida do menino. Mas também muito provavelmente a pele dele era diferente da pele dos egípcios.
E ela teve compaixão, porque Deus faz quem Ele quer ter compaixão, assim como Ele faz quem Ele quer ter o coração endurecido. Era para os propósitos de Deus que essa mulher tivesse compaixão desse bebê. E deve ser muito difícil você ver um bebê de 3 anos e não ter 3 meses e não ter compaixão dele. A gente tem muito, mas a gente tem que lembrar que a gente está numa cultura cristã, onde a gente tem a preservação da vida como óbvio. Aqui não era assim, não. Tá, essas coisas a gente tem que lembrar. Eles não pensam como a gente pensava. Então, ela ter compaixão desse bebê é um ato divino. É Deus cuidando de Moisés. Já no 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondendo-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. É isso que significa Moisés, tirado das águas. Então Joquebede aqui, que a gente vai ver mais para frente, que esse é o nome da mãe de Moisés, ela é paga para criar seu próprio filho, e muito provavelmente ela passou toda a história para Moisés. Ela passou quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, como que eles chegaram até ali. Isso é muito importante. Lembra do que eu falei? Conte a história. Não é óbvio. Não é óbvio. A nossa história não é óbvia. A gente não nasce sabendo a nossa história. Ela precisa ser passada. 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, ou seja, passou muito tempo aí, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou-o de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aqui a gente vê um erro de Moisés, porque a gente vai ver em Gênesis 20, para não matar. E o que ele fez? Ele olhou de um lado para o outro. A revista dos adultos falou: ele deveria ter olhado para cima. E eu falei: isso é genial! Como eu nunca pensei nisso antes? Ele deveria ter olhado para cima. Diante de um problema, diante de um dilema, nós devemos olhar para cima. Nós devemos olhar para o alto. O nosso Deus é soberano. Ele tem a solução. Ele vai nos dar um caminho, uma direção. Então fica aqui um erro de Moisés que nós devemos aprender para não fazer igual. Não olhemos à esquerda e à direita, olhemos para o alto. Oi? Ele não conhecia Deus. Ele conhecia, muito provavelmente ele conhecia a história, mas ele não conhecia o Deus da história. Isso faz diferença. É Êxodo 20, eu quis dizer. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Não é spoiler, porque é uma história de 3 mil anos. Talvez ele foi afetado pela cultura egípcia de não dar valor à vida, né? Muito bem. Ele é assim, olha aqui, olha ali, vou tirar a vida desse cara. Muito bem pensado. E também a gente tem que entender que Moisés não estava no seu tempo ainda. Não era o tempo dele libertar o povo. Ele não estava preparado. A gente vai ver mais pra frente que ele passou 40 anos no deserto antes de voltar. É muito tempo. Então, olha como a cultura de Moisés era rica. Ele foi criado como hebreu, ele teve todo acesso à cultura egípcia e provavelmente ele teve o melhor da cultura. Porque o filho do faraó, que seria faraó também, ele tinha toda uma educação especial. E Moisés estava nessa cúpula aí, ele estava nesse meio. Então, conhecimento de guerra, conhecimento de estratégia, de matemática, de física, todo o melhor da cultura egípcia esse homem tinha acesso. E aí quando ele foi 40 anos no deserto, ele teve acesso a uma cultura completamente diferente. E que também preparou ele para os 40 anos do deserto que o povo de Israel ia passar. Então não era tempo de Moisés ainda. Mas a gente tem que aprender com isso. A irmã Zenate lembrou bem, nós conhecemos Deus. Nós temos o mandamento não matarás já no nosso coração. E mesmo assim, às vezes a gente fala: eu vou dar na cabeça desse ser humano. Se a gente, ouvindo a vida inteira, não matarás, fica tentado, imagina quem nunca ouviu. Dando sequência, no 13, saiu no dia seguinte
E eis que 2 hebreus estavam brigando, e lhe disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Esse homem falou, ele não sabia, mas alguém daria autoridade para ele ser príncipe e juiz sobre eles. Ele profetizou na vida de Moisés sem saber, porque Moisés teve essa autoridade dada pelo próprio Deus. E quando teve gente questionando essa autoridade, a pessoa teve uma punição também, porque foi Deus que deu essa autoridade. Mas há tempo para tudo debaixo do céu. 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxutaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e nos deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Esse é um hábito muito comum no Oriente Médio, você ser hospitaleiro com o estrangeiro. E é uma coisa que até hoje eles têm, né? Existe até hoje gente que é andarilha no deserto. Eles são muito hospitaleiros, principalmente com homens, mas com a família. E uma vez dado água e pão, eles têm um código de honra que eles não vão ferir essa pessoa, porque eles deram água e pão. Então, quando estiver na casa, vai ser tratado bem. Saiu de lá, a história é outra. Mas se não houver razão para inimizade, a pessoa pode virar as costas em paz. 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Lembre-se que os nomes do Antigo Testamento têm muito significado. Gerson é nascido em terra estranha, ou estrangeiro. 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa delas clamaram, e o seu Deus, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Temos aqui outras lições, né? Então, a importância da hospitalidade. Isso aqui a gente vê na pessoa de Reuel, ou depois Jetro, como a gente vai ver no mesmo livro, ele aparece com esses 2 nomes, sogro de Moisés. A gente vê essa importância, mas a gente vê esse final aqui, o nosso clamor subindo até Deus. É uma figura de linguagem, porque Deus é onipresente, né? Deus está conosco aqui. Se eu falo nesse momento, a mensagem não precisa subir até o céu, literalmente. Ele ouve. E a gente sabe que na pessoa de Jesus, a gente tem um intercessor imediato. Mas é muito bonita essa forma como é apresentada, né? Lembra que em Gênesis 15 vai falar: vão ficar lá por 400 anos, mas eles serão meu instrumento de justiça e juízo. Então deu tempo. Esses versículos aqui estão para isso, para nós vermos essa beleza de Deus ouvindo o nosso clamor, Deus ouvindo o nosso gemido, que é a nossa história, e Deus vendo os filhos de Israel, Deus agindo sobre isso. Então Ele nos ouve, Ele nos vê e Ele age sobre a nossa vida. Que essa é uma das maiores lições de Êxodo, porque Deus, como protagonista, Deus é soberano da história. Deus não perdeu o controle nesses 400 anos de escravidão. Deus sabia o que estava acontecendo, mas Ele tinha um tempo para tudo, assim como até hoje Ele tem. E a gente vai ver isso no decorrer do livro, porque nos outros livros da Bíblia, Deus também é protagonista, mas às vezes Deus não fala. A gente vê lá Esdras, Neemias e Esther, Deus agindo, mas Deus não está falando diretamente. Você vê mais a ação humana.
e os humanos já tateando pela vontade de Deus. Então é muito lindo a gente contemplar esse livro. Se desafiem a ler ele. Eu já fui até o 20 nessa leitura de uma tacada só. As duas revistas estão diferentes. A revista dos jovens dava só capítulo 1 e a dos adultos, a revista Compromisso, era capítulo 1 e 2. Por isso eu optei por seguir a dos adultos, para o próximo professor não ter tanta coisa para falar. Mas a gente pode recapitular aqui algumas lições. Primeiro, a história não está fragmentada. Deus é Senhor da história e desde o início Ele a está controlando para o seu propósito e para a sua glória. Alguns de nós Ele vai usar para a sua glória, para o louvor da sua glória, que é o caso que acontece com Moisés e é o que a gente entende que acontece conosco com a nossa salvação. Mas alguns também serão usados para demonstração do seu poder e para a sua glória, para juízo e para a sua glória. Tudo isso glorifica a Deus. A pessoa que é instrumento de louvor, a pessoa que é instrumento de justiça, a pessoa que é vaso de juízo, a pessoa que vai beber da ira, todas elas, vivendo a vida delas dessa forma, vão servir para glorificar a Deus. E Ele continuará sendo bom, santo e justo. Outra coisa que nós aprendemos, o livro de Êxodo vai nos trazer pela primeira vez o nome de Deus. Em Gênesis ele é chamado de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ou El Elyon, Deus Altíssimo. Mas esse não é o nome dele, são títulos dele. O nome Eu Sou o que Sou, que é Yahvé, que a gente traduziu porque a gente perdeu a pronúncia original. Esse nome é apresentado em Êxodo. E o seu caráter, que é bondoso, misericordioso e justo, também aparece no livro de Êxodo, quando a gente vê o povo se rebelando contra ele. A gente aprende que a história deve ser contada, porque existe o risco dos nossos filhos esquecerem. Ela precisa ser passada porque a história não é óbvia. Então conte a história, passe as promessas para os filhos e filhas, porque nós testemunharemos. Segundo, importa obedecer a Deus e não aos homens. Chegará um momento em que nós seremos confrontados com isso, que nosso Deus olhe para nós e nos dê total capacidade em seu Santo Espírito para obedecermos a Ele e não aos homens, e enfrentarmos as consequências com o olhar na glória, com o olhar no futuro. A nossa pátria não é aqui, nós estamos peregrinando nesse deserto, mas nós iremos à nossa terra prometida, porque Ele já prometeu e Ele cumpre. Outra lição que nós temos, há tempo para tudo, não antecipe o tempo. Cantares vai dizer, não acordem o amor enquanto não é tempo, mas a gente aprende em Eclesiastes que há tempo para tudo. Moisés tentou agir antes do tempo às suas próprias custas. Nós não temos certeza aqui, mas a gente lê em Hebreus e a gente lê em Atos 7, quando Estevão vai testemunhar, e Hebreus 11, quando vai falar dos heróis da fé, que Moisés já tinha consciência de que ele seria o libertador. O livro de Êxodo não dá essa visão para a gente, mas parece que ele tenta agir pelos próprios meios, tentando ser o libertador do povo de Israel, e não foi pelos meios dele. Moisés foi um instrumento de comunicação de Deus, ele foi a boca de Deus, mas a mão de Deus agiu. Moisés não tinha capacidade para fazer os milagres, os sinais poderosos, abrir o mar, não, ele não tinha, aquilo foi Deus. O protagonista é Deus, o agente é Deus, nós somos os instrumentos. E Deus ouve o nosso clamor, que isso nos sirva de lição, de consolo, que a gente possa olhar para essas histórias e ver a gente aqui, e ter a humildade de ver, como a irmã Zenate falou, nós já temos mais informações do que eles tinham ali. Deus foi se revelando aos poucos. Se Deus se revelasse totalmente para nós, nós não resistiríamos. Mas na Bíblia, Ele vai se revelando aos poucos, um pouco de cada vez. E a gente tem esse compilado glorioso de como Deus é. E mesmo assim, a gente não suporta o todo. A gente vê um vislumbre da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? E na sequência, para encerrar, a gente canta Deus dos Antigos e o pastor tem a palavra.